chatear o Montenegro. Estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias que, a virem de alguém ligado ao processo, configuram uma situação que é uma pouca vergonha de uma deslealdade processual, democrática, que é intolerável e que eu não aceito de maneira nenhuma. Calorosas saudações, e a personagem principal de hoje é agente imobiliário em full-time, primeiro-ministro em part-time, senhoras e senhores, Luís Montenegro. Ora, como está muito ocupado, quer na vida empresarial, quer na vida de primeiro-ministro, não tem muito tempo para meter like nos meus vídeos, mas vocês podem pôr. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 90 mil subscritores, até porque 40 ou 50%, mais coisa menos coisa, das pessoas que vê o segundo canal, aqui o meu segundo canal, ainda não é subscrita. Muita gente já subscreve o primeiro, mas aqui o segundo ainda não. Relembro que tem o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição ou quando fizerem compras no site. O que é que se passa? Obviamente que a introdução é jocosa, ok, de Luís Montenegro, mas vamos ver, há novos adiantamentos relativamente à questão da Spin Viva e, portanto, vamos tentar dissecar o que é que está aqui a acontecer. É exagerada a preocupação relativamente a Montenegro? Não é? Isto pode dar para o torto? Estará o seu lugar a médio prazo em risco? Vamos ver o que se está a passar e ao mesmo tempo as reações da oposição, Ventura, José Luís Carneiro, Mortágua, etc. Ainda não foi tomada nenhuma decisão, mas os investigadores defendem a abertura de um inquérito a Luís Montenegro. O primeiro-ministro ainda não entregou a documentação pedida em meados de setembro sobre a Spin Viva. Estão em causa dados de faturação da empresa, informação fiscal e também informação bancária. Tudo isto é público a poucos dias das eleições autárquicas, o que leva Luís Montenegro a falar em pouca vergonha. Os documentos foram pedidos há 3 semanas à Spin Viva. A RTP apurou que até agora não chegaram às mãos do Ministério Público. A 19 de setembro, o Procurador-Geral da República revelou que tinham sido solicitadas mais informações. Nesse mesmo dia, Luís Montenegro deixou uma certeza. Posso dizer que não é nada demais, mas pronto, aproveitarei nomeadamente a tarde de hoje para tentar reunir os documentos que me foram solicitados e enviá-los o mais rápido possível. Mas os documentos ainda não foram entregues no Departamento Central de Investigação e Ação Penal. Tratam-se de informações que já faziam parte do pedido inicial feito pelos procuradores em março. Como o que chegou não era suficiente, a investigação pediu mais e continua à espera. A RTP apurou que estão em falta de documentação fiscal, faturação e informação bancária. E por isso, a averiguação preventiva à Spin Viva mantém-se, como confirma a Procuradoria-Geral da República em comunicado. O Ministério Público aguarda ainda a documentação. O esclarecimento do Ministério Público foi emitido após a revista Sábado ter avançado que quem investiga a empresa familiar de Luís Montenegro acredita que só um inquérito judicial poderá tirar todas as dúvidas. Estou completamente... Só antes de ouvirmos aqui o Luís Montenegro a falar, há aqui vários pontos que podem ser preocupantes politicamente para Luís Montenegro. A primeira coisa preocupante é se estas dúvidas ou se estas questões... Assim, eu, desde sempre, a minha posição sempre foi a mesma, eu não vou acusar Luís Montenegro de absolutamente nada, toda a gente é inocente, até prova em contrário. Agora, eu sempre mencionei que o facto de Luís Montenegro, quer seja por fugir às respostas às perguntas dos jornalistas, quer seja por não entregar determinado tipo de documentação que é requisitada, isso pode fazer com que a percepção pública não seja a melhor em termos de transparência por parte do próprio. Há momentos em que ele próprio não é obrigado a mostrar determinado tipo de documentação. Atenção, há outros em que é. O que eu estou a dizer é que, independentemente disso, a percepção pública, porque sai uma notícia a dizer que não apresentou documentação X ou Y, isso aí, enfim, poderá não ser o melhor em termos do seu branding de imagem. Enfim, mas imaginando que isto, qual é a melhor das hipóteses? Que isto não tem qualquer tipo de repercussão, até porque a opinião pública não está muito preocupada com isto. Isto foi notícia de abertura dos telejornais da tarde, agora à noite, não sei como é que será, mas isto foi notícia de abertura dos telejornais, mas eu não vejo um grande alarido mediático à volta disto, mesmo por parte da oposição. Até o próprio André Ventura costuma ser um bocadinho mais efusivo relativamente a esta matéria, enfim, relativamente a quase todas, mas nesta em particular, porque é o seu principal opositor, porque agora é líder da oposição. Mesmo assim teve uma reação moderada, diria eu. O próprio José Luís Carneiro, exatamente a mesma coisa. O próprio Rui Tavares até é das pessoas que têm uma reação mais efusiva nas questões da Spin Viva, e mesmo aqui não teve uma reação por aí além. Já vamos ver a seguir todas as reações. Ou seja, isto acaba por beneficiar indiretamente o Primeiro-Ministro.
A parte pior é se isto efetivamente depois irá moldar o processo de tal forma em que Luís Montenegro é constituído arguido no processo. E isso aí a figura já, ou melhor, a imagem já muda um bocado para o Primeiro-Ministro, porque aí o Primeiro-Ministro constituído arguido num processo é um caso preocupante. Enfim, mas há estas duas hipóteses. Tirar todas as dúvidas. Estou completamente tranquilo, embora absolutamente estupefacto e mesmo revoltado com o teor das notícias que, a virem de alguém ligado ao processo, configuram uma situação que é uma pouca vergonha de uma deslealdade processual, democrática, que é intolerável e que eu não aceito de maneira nenhuma. Não sei qual é a fonte desta notícia. O que posso garantir é que todos os esclarecimentos que me têm sido pedidos são facultados. A averiguação foi aberta há meio ano e ainda há muitas perguntas sem resposta. A RTP apurou que há quem defenda na investigação a abertura de um inquérito, porque só assim é possível quebrar sigilos bancários, aceder à informação fiscal e usar meios mais invasivos para perceber de que modo entrou, circulou e saiu o dinheiro. Mas a decisão não está tomada. Não há assim neste momento qualquer convicção formada que permita encerrar a referida averiguação preventiva, nem nada foi proposto ao Procurador-Geral da República neste domínio. O relatório final da PJ também ainda não está concluído. A averiguação preventiva continua assim sem data de conclusão. Antes de continuarmos, vamos a seguir a ouvir a oposição. Mas, seja, como ouvimos aqui, não está nenhuma decisão tomada relativamente ao caso da Spin Viva, ou pelo menos à colocação do inquérito ao Primeiro-Ministro. Eu não sei o que é que o Primeiro-Ministro faria relativamente a isso. Honestamente, nunca ouvi. Já pode ter dito, eu estou a dizer que não ouvi. Ou seja, a haver falha aqui é minha, não é o Primeiro-Ministro, que já falou e eu não quero ser incorreto com ele. Mas eu não sei o que é que ele faria caso fosse colocado numa posição de arguido no processo. Não sei. Por exemplo, o Miguel Albuquerque, Presidente do Governo Regional da Madeira, é constituído arguido num processo e recandidatou-se 2 vezes a eleições estando nesse processo, constituído como arguido. Portanto, aliás, 1 ou 2, enfim, recandidatou-se, estando como arguido. Não sei se Luís Montenegro o faria. Eu acho que isso é questionável, digo-vos já. Mas, volto a frisar que, até prova em contrário, todos são considerados inocentes. A questão é que a constituição de arguido não dita ninguém como culpado, mas, ao mesmo tempo, tendo em conta que estamos a falar da candidatura a um cargo público, ou de um cargo público no caso, não transmite a maior das confianças. Não sei o que é que Luís Montenegro fará nesse caso. Se eventualmente lhe for colocada a posição de arguido, ou se lhe for colocado posteriormente no inquérito. Não faço ideia. Não faço ideia, não sei se já se pronunciou sobre isso anteriormente, não faço a menor ideia. Estou a dar-vos um exemplo próximo, Miguel Albuquerque, também do PSD, Presidente do Governo Regional da Madeira, em que, mesmo sendo arguido, recandidatou-se e ganhou até com mais percentagem do que tinha ganho anteriormente. Perante tudo isto, praticamente todos os partidos da oposição pedem explicações a Luís Montenegro. Querem saber por que não foi entregue toda a documentação pedida pelos investigadores. Não há decisão tomada, mas o caso está já na boca do meio político. André Ventura defende que o Primeiro-Ministro deve dar explicações e critica-o por arrastar o caso. Um Primeiro-Ministro que está sob suspeita e sob suspeita de crimes graves, isto são crimes graves, crimes de idoneidade em relação ao exercício da função pública, mas tanto quanto sabemos, pelo menos a atentar naquilo que foi conhecido, muito desta situação tem sido arrastada pelo próprio Primeiro-Ministro. Faz questão, muitas vezes, de não enviar informação, quer à Polícia Judiciária, já tínhamos tido essa informação ano passado, quer ao Ministério Público. Isto significa que temos um instrumento, que é um instrumento excepcional, que é a averiguação preventiva, a prolongar-se no tempo, e o Primeiro-Ministro continuará sob suspeita, o que acaba por ser mau para ele próprio, mas a democracia fica também em suspenso sem se conseguir fazer justiça. Cautelosos e sem precipitações, socialistas e liberais defendem o trabalho da Justiça. José Luís Carneiro diz que Montenegro deve dar as explicações no tempo que decidir. A seu tempo, o Sr. Primeiro-Ministro dará as explicações que entender às autoridades. A minha confiança na Justiça mantém-se e a Justiça fará o trabalho no momento, com o método que considerar oportuno. E aquilo que eu entendo é que o Primeiro-Ministro, quando chegar a hora, deve dar as explicações que as autoridades lhe solicitarem. Só antes de prosseguirmos, reparem que a posição do Ventura, ao seu estilo um bocado mais efusivo que o José Luís Carneiro, mas isso é normal, é uma questão de forma, não é uma questão de conteúdo,
não são muito efusivos, porque também não convém nesta altura, por uma simples razão. Os partidos estão em campanha, as autárquicas têm uma especificidade eleitoral diferente das legislativas. A Spinum Viva certamente não é um caso de autárquicas, a não ser se for para a candidatura dos partidos à Câmara de Espinho. De resto, acho que os outros 307 concelhos no país não estão muito interessados no caso. Portanto, também não convém aos próprios líderes da oposição perderem muito tempo com isto, do ponto de vista da estratégia política, quer seja o Chega, o PS, a IEL, a restante esquerda, o que for. Não é proveitoso politicamente. E até é futuramente, mas vamos ver o que é que acontece. Além do mais, também não é proveitoso para ninguém ir a eleições novamente, até porque em primeiro lugar não se pode. Há eleições presidenciais, estou a falar no caso de eventualmente o Luís Montenegro ser constituído arguido ou acusado de alguma coisa. Vamos imaginar o cenário mais prejudicial para o Primeiro-Ministro e ter que se demitir posteriormente. Ir a eleições é algo que não dá jeito a ninguém propriamente, talvez no máximo ao Chega. E mesmo assim não há certezas. Porque há uma saturação de eleições muito grande, não no sentido das pessoas não quererem mais eleições, não é isso, mas tivemos 6 eleições nos últimos, aliás, 4 eleições nos últimos 6 anos, ou seja, 19, 22, 24 e 25, é muita eleição e isso também não é bom em termos de investimento externo para atrair para Portugal, ou seja, o eleitorado parece-me que pede alguma estabilidade e os partidos percebem isso, creio que a AD, o Chega e o PS, até porque isto pode levar outra volta que se calhar não é proveitosa. É uma jogada muito arriscada para toda a gente para ir a eleições, menos para o Chega, no meu entender, do que para os outros, mas mesmo assim arriscado de QB. Portanto, sou mais cauteloso a falar sobre isto, por estes dois motivos. Primeiro, não querem gerar mais instabilidade, há uma saturação de tanta queda do governo, e em primeiro lugar, claro, neste caso, em segundo lugar da ordem que eu estava a mencionar, mas em primeiro de importância, há eleições autárquicas daqui a 4 dias. Portanto, é importante reter isso. Acho que aguardar serenamente que o Ministério Público faça o seu trabalho e depois, conforme as conclusões a que chegar, logo tomaremos uma posição sobre isso. Críticas mais duras nas forças políticas à esquerda, todos lembram que já tinham avisado para as consequências deste caso. Ai, Luís Montenegro e as suas histórias mal contadas, é extraordinário. E então ele reagiu com tranquilidade, com estupefacção e com, já não sei se foi indignação, com revolta. É que nem aqui a história é a mesma durante 3 palavras seguidas. Está tranquilo, está revoltado, está estupefacto, porque ele não escolhe uma história a direito e não nos conta uma história a direito do princípio até ao fim. O Primeiro-Ministro devia ter uma atitude de se demitir na altura. Tinha salvaguardado a sua imagem, tinha salvaguardado o país, entendeu que não era assim, entendeu que devia ir para eleições, forçar as eleições, pensando que as eleições resolviam este problema. Ora, coisa que nós alertámos sempre que não ia resolver nada. Era uma questão de tempo até surgir este caso. Aí está outra vez. Uma maldição que vai perseguir este governo e a sua credibilidade, e não é por não responder nem por se fazer de ofendido que isso vai mudar. Em segundo lugar, é importante que a Justiça faça o seu trabalho, mas que tenha prazos, critérios. É o caso Spinum Viva de volta a uma campanha eleitoral. Sim, mas acho que aqui é diferente. Acho que não vai ter impacto como teve na última das legislativas e mesmo assim é relativo se teve, não é? Porque o PSD ganhou 10 deputados. Acho que a malta não está nem aí. Embora por acaso o Rui Tavares teve piada. O Rui Tavares foi giro. O Rui Tavares teve piada. Porque foi verdade. Vejam as declarações e vão perceber. Bom, digam-me a vossa opinião nos comentários, o que é que acham sobre isto, metam like no vídeo e subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais, código Sousa10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ficamos por aqui e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.